Um casal em lua de mel, uma família bagunçada e uma mulher com as cinzas da mãe em uma caixa vão todos para um resort. O resort se chama The White Lotus. O problema é que a história começa falando de um assassinato durante essa estadia e a pergunta que fica de cara é: quem morreu no White Lotus? Essa é a sinopse da série de mesmo nome aí desse hotel, tá? The White Lotus é produzida pelo HBO Max, tem 6 episódios, a primeira temporada é autocontida e a segunda aparentemente será com outro elenco e personagem, ou seja, torna-se uma série antológica. Mike White, originalmente ator, aqui ele atua como criador, roteirista e diretor da série. Antes de continuar rapidinho, por favor, se inscreve no canal e deixa o like. O like é importante demais, de graça e muito rápido pra você. Agora você, que gosta muito do meu trabalho e queria dar uma graninha, procura aqui embaixo a opção de valeu demais. Valeu demais. O roteiro aqui é daqueles que entregam os melhores pensamentos através de farpas. São muitas as farpas. Eu não mencionei na sinopse, mas os hóspedes que acompanhamos são extremamente ricos. São brancos também, com exceção da convidada da família Mosbacher. E o resort ele tá no Havaí, um local cuja cultura foi misturada com a dos americanos que conquistaram aquela ilha. Mas é originalmente asiática, então tem uma discussão também étnica acontecendo ali, tá? A série parece um aquário de ricos brancos tentando ter uma vida legal e divertida, eu diria, e falhando miseravelmente ao achar que diversão vem daquilo que é artificial, ou seja, um resort no meio do Pacífico. Enquanto nos apresenta os personagens principais e nos envolve com uma trilha sonora que faz muitos prenúncios de alguma coisa ruim que está acontecendo, mas que nunca é mostrada, começamos a perceber que o protagonismo passa também pelos funcionários do hotel, mais precisamente pelo egocêntrico Armand. Armand é o gerente do resort e acha que sabe de tudo, que consegue resolver tudo, mas não percebe que está completamente sufocado pelo trabalho a ponto de cometer erros bobos e entrar, ele sim, numa espécie de espiral de comédia e drama. Armand representa o explorado que acha que explora, e o ator Murray Bartlett dá uma aula de como parece seguro e inseguro na mesma cena. É impressionante. Um dos pontos altos do elenco, porque ora o Armand tá atuando uma caricatura do gerente bonachão, ora ele tá atuando os reais dramas do seu personagem. Às vezes ele transaciona isso no mesmo plano, sem corte, sem precisar de outra cena, para entendermos os vários Armands que o ator consegue entregar. Muito, muito interessante. Outra característica marcante de White Lotus é essa constante quebra de expectativa que eu falei agora há pouco. Começamos com um clima Agatha Christie, ou seja, quem morreu naquele hotel e, consequentemente, quem matou aquele que morreu. Mas aos poucos esse clima meio thriller vai se desfazendo para dar lugar à dramédia. Dramédia essa que é o que de fato define a trama da série. Dramédia que inclusive entrega ora o vazio da vida daqueles ricos presunçosos, ora entrega diversas camadas de discussão a partir de personagens bem específicos. A montagem brilha quando, mesmo o roteiro separando as jornadas, colocando isso em núcleos diferentes, a montagem junta tudo. Por exemplo, um personagem desce a mão para pegar algo e quando volta é outro personagem pegando outra coisa que está num contexto diferente daquele que foi apresentado antes. Porém, mostrando que talvez o contexto não seja tão diferente assim. E daí então se inicia um novo assunto, ou seja, é como se o assunto de um núcleo fosse complementado no outro núcleo. Palmas pro roteiro, mas também palmas pra montagem. A montagem, um primor. E também vende a ideia de que aqueles personagens, mesmo distantes em núcleos, estão próximos, Estão unificados a partir do hotel e a partir das suas naturezas quase imbecis enquanto seres humanos fúteis que são em sua maioria, mesmo lendo livros elegantes. Ainda sobre expectativas, acho interessante falar da jornada do Quinn sem entregar muito. O Quinn é um garoto inicialmente construído sob o arquétipo do nerd introspectivo. Só que aos poucos ele vai nos chamando para refletir sobre como até mesmo o mais fútil de todos os presentes consegue se conectar ao real, ao se desconectar daquilo que representa a sua vida fora daquelas férias, a sua vida pregressa e estabelecida, digamos assim. Ou seja, Quinn critica aqueles que viajam, mas não conseguem sair tanto assim do lugar de onde estavam. Ainda mais hoje em dia, quando internet, smartphone e computador vão para todo canto ali na nossa mochila e nos nossos bolsos. A Rachel, a minha personagem favorita, tá em lua de mel
E só decide lá, durante a lua de mel, lá no White Lotus, naquele momento, pensar sobre o seu casamento com o Shane, que, entre altos e baixos de ódio do espectador, talvez só perca pro quão nojenta parece ser a personagem da Olivia. Essas sensações que eu trago pra resenha são sensações básicas, solicitadas pela forma como o roteiro constrói as amarras e as jornadas quando olhamos para as histórias isoladas, ou seja, a gente consegue analisá-los separadamente, mas como eu já disse, o roteiro dá um jeito de juntar e depois dá um jeito de quebrar novamente. Todos começam de um jeito e todos terminam de outro jeito, isso os personagens. E entenda, não quer dizer que eles começam de um jeito específico e terminam de um jeito melhor, nem pior também. Eles só terminam diferentes. As percepções que temos com relação a eles são diferentes das do início. O que The White Lotus faz, a série no caso, é criar, como eu disse, né, esse aquário de gente rica lutando por espaço em um local que o espaço sobra, que tem espaço, assim, a rodo, entendeu? A série vem criticar essa nossa sociedade que tenta manter status até quando a ideia é simplesmente não existir status algum. É quando você se livrar dos status pra aí sim curtir o momento, se conectar com aquele contexto e por aí vai. Ela vem falar sobre materialismo, sobre o apego às coisas e como isso nos distancia das melhores experiências da vida. E observar a série a partir desse prisma do material, eu acho que vai conectar a audiência a absolutamente todas as histórias que são colocadas através dos personagens. Desde a massagista que quer abrir o seu próprio negócio utilizando o Zen, o que tá tudo bem, show de bola, mas traz um assunto de como o Zen se tornou comercial e coisa de rico, né? Pobre não tem tempo pra estar meditando, não. Esse é o ponto. Eu não tenho muito tempo também, não. Passa esse assunto pelo gerente que quer manter firme a microfísica do seu poder, passa pelo garoto que perde os seus eletrônicos, passa pelas jovens que não conseguem encarar bem a realidade de cara limpa, passa pela dondoca que se aproveita de movimentos sociais para traçar a sua ascensão e também passa por aquele que briga constantemente pelo melhor quarto, ou até mesmo passa pelo nativo que só queria estabelecer o que é seu por direito e põe os pés pelas mãos nessa tentativa. The White Lotus demora a engrenar, mas pertinho do seu final justifica todos os assuntos que são inicialmente jogados pela trama e só passam a fazer total e real sentido quando o final se aproxima. Por que aquela garota queria tanto ajudar, mas acabou atrapalhando? É porque tem certas lutas que, por mais que a gente tenha empatia, a gente não tem que se meter. A gente não sabe bem o que está acontecendo no íntimo, né? Nos pormenores. A ideia inicial de que houve uma morte pode inferir erroneamente quem assiste a série a achar que é sobre a morte. Não é. A morte é consequência de um circo montado através de toda a superficialidade e futilidade que todas aquelas pessoas constroem. Quanto mais longe do epicentro da morte, perceba, mais genuinamente feliz foi aquele personagem lá na sua jornada no The White Lotus. Eu sei como é difícil ter as expectativas sempre sendo quebradas. Tem gente que se frustra muito com isso. A trilha sonora, inclusive, sobe constantemente e parece que algo tenso finalmente vai ser entregue, vai ser resolvido. As pistas são jogadas pela trama como se num piscar de olhos, tipo um filme do Hitchcock, tudo fosse se juntar e a gente dissesse ahá! E o que a série faz? Ela não faz. Então eu sei que muita gente vai se frustrar. Eu, particularmente, adorei. Eu adoro a frustração. Mesmo quando faz, muitas vezes, a série não faz do jeito e no tempo que a gente queria. Afinal, usando a sua própria montagem e narrativa, ela nos pede para deixarmos de ser supérfluos em pensar que uma história vendida inicialmente como assassinato é exatamente sobre quem matou ou sobre quem morreu, e depois diz que não é. Ou pelo menos não precisa ser se olharmos para o que realmente importa. Por que a gente se esforça tanto na nossa vida para, após conquistar aquilo que teoricamente a gente se esforçou tanto, após construir a tal vida que a gente tanto almejou, a gente vai e desconstrói colocando ela num âmbito totalmente artificial e completamente insólito? Pra quê, né? Então, pra que tanto? Essa é a pergunta que fica aí no The White Lotus. Pra parecer um bobo? Um bobo alegre? É pra isso?